eu sou a Michele e esse é o canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre espiritualidade e livros, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que fala sobre um tema muito interessante e que tem despertado cada vez mais interesse, que é a questão da medicina espiritual e dos médicos espirituais. Existem muitos livros que tratam sobre esse tema. Já mostrei alguns aqui no canal, mas esse livro que eu li recentemente, ele é muito interessante porque ele tem uma proposta, a maneira como ele foi estruturado é muito interessante. E além de abordar a questão da medicina espiritual, da atuação dos médicos espirituais, fala também sobre a mediunidade de cura. Então é muito interessante. É esse livro aqui. Medicina Espiritual, um diálogo com o Espiritismo e médicos espirituais. Então esse livro aqui, ele foi escrito pelo Rafael Papa e ele foi ditado pelos espíritos Arquimedes, Bartolomeu, Charles Pierre, Hamed, Hermann e Ludwig. Uma parte do livro é escrita pelo autor, que é o Rafael Papa, com base em pesquisas que ele realizou, e a segunda parte é composta por entrevistas com vários médicos que trabalham na espiritualidade. Então, são médicos espirituais para os quais foram feitas perguntas e eles responderam. Então, é bastante interessante. Esse livro aqui também tem o prefácio do Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico muito conhecido por atuar com essa questão da medicina sob a ótica espiritual. Então esse livro foi editado pela editora M. É um livro relativamente novo, não, ele é bem novo, ele foi editado em 2023, então ele é novo. E ele é dividido em 3 partes. Eu vou primeiro ler a sinopse para vocês e aí depois eu mostro um pouquinho do sumário e dessa divisão pela qual o livro foi estruturado. Então diz a sinopse. Medicina espiritual, misticismo ou ciência? Quem são os médicos espirituais? Como age a mediunidade curadora? Para encontrar respostas para essas e outras questões sobre esse assunto fascinante, é preciso abrir o coração e a mente. Já na Revista Espírita, Allan Kardec iniciou a tarefa de tirar a cura espiritual do espaço místico e trazê-la para o campo da observação científica. Esse livro retoma tal tarefa em 3 partes. Na primeira parte, o autor, em sua criatividade, elaborou uma entrevista com Kardec a respeito do trabalho de cura. Na segunda, de forma inédita, Rafael reuniu as entrevistas que fez com a equipe de médicos espirituais do Centro Espírita, onde ele também atua como médium, trazendo seus conhecimentos sobre os mais diversos aspectos da cura através dos passes e das cirurgias espirituais. E na terceira nós temos casos reais, acontecidos e documentados nesse grupo, que são apresentados na obra para que as pessoas tenham conhecimento de alguns casos práticos que ocorreram. Então é muito interessante, porque o livro realmente ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, depois que o autor faz uma introdução, ele apresenta uma entrevista com Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. Mas aí é preciso fazer uma ressalva e deixar claro como o próprio autor faz na obra. Ele não realizou uma entrevista com o espírito de Allan Kardec. Ele elaborou um método pedagógico, podemos dizer assim, para que o entendimento fosse mais fácil. Então ele elaborou uma extensa pesquisa nas várias edições, nos vários volumes da Revista Espírita, que é a revista editada por Kardec no seu tempo, e ele fez uma pesquisa sobre artigos que tratassem do tema da mediunidade de cura. E ele encontrou muito material na Revista Espírita, tem vários artigos que versam sobre esse tema. Ele compilou esses artigos e elaborou perguntas colocando como resposta os trechos desses artigos. Eu achei de uma criatividade imensa, sem falar no trabalho
que isso deve ter dado, porque ele precisou ler tudo. Aí, com base no que estava escrito no artigo, ele formulou perguntas em cima do que estava escrito no artigo e transformou numa entrevista, numa simulação de entrevista. Então é como se ele perguntasse a Kardec, mas ao perguntar a Kardec, ele está perguntando ao que Kardec deixou escrito, e aí ele coloca como respostas. Então ficou um entendimento muito fácil. Assim, foi um trabalho muito bem feito. É preciso destacar o valor e o empenho do Rafael Papa na elaboração desse livro, né? Então a primeira parte ela é toda assim. Deixa eu achar aqui as perguntas e as respostas. Aqui. Então a gente tem perguntas e respostas. E aí ele referencia tudo, claro, né? Ele coloca a pergunta e aí depois ele põe a resposta e aí nas notas de rodapé ele indica em qual artigo, em qual volume da Revista Espírita está aquele conteúdo. Então eu achei muito, muito interessante mesmo. A segunda parte, ele fez entrevista com os vários médicos espirituais que atuam no grupo espírita do qual ele faz parte. Então, o autor desse livro, Rafael Papa, ele faz parte de um centro espírita que realiza trabalhos de atendimento de cura. Então, vários médicos espirituais, médicos desencarnados, médicos espirituais, atuam nesse centro espírita no tratamento das doenças e das questões que as pessoas vão lá procurar. Então ele elaborou uma série de perguntas e, com o auxílio de outros médiuns, né, no qual esses espíritos mencionados incorporaram, eles foram respondendo. E é muito interessante porque eles trazem informações muito interessantes. Eles descrevem as técnicas que eles utilizam para tratar essas pessoas, como o tratamento é feito no corpo espiritual. Eles descrevem equipamentos que eles utilizam, né? Então eles dizem muito que esses equipamentos que eles já utilizam no plano espiritual vão existir aqui na Terra no seu devido tempo. Isso é muito interessante. Eles descrevem mesmo o equipamento, o que o equipamento faz. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, é um conteúdo muito, muito rico. E a terceira parte, eles trazem relatos de casos que eles trataram nesse trabalho espiritual feito nesse centro espírita onde o Rafael Papa atua. E aí que comprovam realmente a eficácia desse tipo de tratamento. Então, é muito interessante. Eu vou aqui só percorrer um pouquinho o sumário, mas é basicamente o que eu já falei para vocês, né? Tem o prefácio, tem a introdução, aí o Rafael Papa faz um breve ensaio sobre curas e milagres. Depois a parte 1, entrevista com Allan Kardec. Parte 2, entrevista com médicos espirituais. E parte 3, relatos de casos de cura. Aí ao final ele faz uma conclusão. Então, eu confesso que assim, eu não conhecia esse autor, ele tem outros livros já publicados, mas esse livro aqui é muito interessante. Ele é um livro que não é muito grosso, mas ele traz assim um conteúdo muito interessante, né? Eu vou ler um pouquinho sobre a biografia do autor, para que vocês conheçam. Esse aqui é o autor, Rafael Papa. Ele é natural do Rio de Janeiro, é psicólogo clínico, administrador e mestre em administrador. Atua na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde reside. Conheceu o espiritismo aos 31 anos, quando teve um episódio de crise do pânico. Ele trabalha na Fraternidade Espírita João Batista, do Rio de Janeiro, onde ocorrem as cirurgias espirituais relatadas nessa obra, atuando com a mediunidade de cura pelo espírito Hamed. É diretor de evento na Associação Espírita Paz e Amor de Juiz de Fora e organiza o Congresso Espírita dessa cidade. Além de médium de cura, Rafael é psicógrafo, expositor espírita e escritor de outros 5 livros, lançados, além deste, graças aos amigos espirituais que o ajudam na organização de suas obras e até no roteiro de sua vida. Então, eu recomendo a leitura desse livro, é de fácil entendimento, o autor fez um trabalho pedagógico muito interessante, ele transformou o conteúdo de uma forma muito interessante ao usar perguntas e respostas como metodologia. Então, se você se interessa um pouquinho sobre o tema, se você gostaria de saber como atuam os médicos espirituais, como
um pouquinho sobre como funciona a mediunidade de cura. Então eu recomendo a leitura desse livro, é muito interessante. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, onde vocês podem encontrar a obra para adquirir. E fica a dica se você se interessa por esse tema. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Caso vocês tenham gostado do conteúdo, esse conteúdo tenha sido útil para você, tenham agregado algo ao seu conhecimento, nós pedimos que deixe seu like, compartilhe, faça um comentário, que isso nos ajuda no engajamento do vídeo, para que ele possa chegar ao maior número possível de pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!